Olha o André Duarte, fez um superchat, furou a fila, e a pergunta dele já entrou aqui no programa, tá? Vamos lá, pastor, pode falar sobre a relação da Bíblia com os dinossauros? Ouvi um pastor falar que até tinha na Arca de Noé, porém não acreditei. Grande abraço, tá? Essa é uma pergunta muito legal. Inclusive, eu tô aproveitando a pergunta do André, eu tô dando um estudo nas quartas-feiras aqui no YouTube, chamado Projeto Chapecó, que tem o programa Estudos Bíblicos Inteligentes. Nós estamos dando uma série de estudos sobre o livro de Gênesis e nós entramos na Arca de Noé. E eu falei alguma coisinha sobre dinossauros no estudo da quarta passada. Quem não assistiu, assista aqui no YouTube. Essa pergunta é muito legal. Então, uma coisa correta, assim, para se pensar é: existiram dinossauros? Sim. Por quê? Porque nós temos fósseis inteiros de dinossauros. Então, dinossauro não é uma utopia. O que é uma utopia? Gigantes, como gigantes míticos, né? Gigante, que a cabeça do gigante é assim, que ele tinha 5 metros de altura. Isso nunca existiu. Por que nunca existiu, pastor? Porque se já acharam ossadas de dinossauros no mundo todo, de todos os tipos. Por que ninguém nunca achou uma ossada de gigante? Não, eu vi na internet, você viu uma foto falsa. Não tem. Você já foi em algum museu? Eu já fui em alguns museus no mundo. Você já viu alguma ossada de um gigante? Eu já fui no segundo maior museu de história natural do mundo, que é o Museu de História Natural de Londres. Teria uma ossada de um gigante lá. Tem de Tiranossauro Rex, tem de Brontossauro, de Branquiossauro. Por que não teria de um gigante? Então, gigante, como a gente imagina nos filmes, não existiu. Eram homens do tamanho de Shaquille O'Neal, jogadores de basquete, 2,30 m, tudo bem, isso sim. Mas gigante, 5 metros, nunca existiu. Agora, dinossauro de fato existiu. O que a gente tem que entender é onde que eles estão na Bíblia. Tá? Se eles foram extintos antes do dilúvio, né? Que é o que seria a biologia acredita que os dinossauros foram anteriores ao homem. Então eles foram extintos antes do homem, depois que o homem veio. Nós não acreditamos assim. Nós que somos criacionistas entendemos que Deus criou os animais no 5º dia e no 6º dia criou o homem. Então são criações próximas ali, né? E aí os animais estavam no mesmo tempo que Adão, porque Adão foi dando nome aos animais no jardim. Então os dinossauros estavam nessa leva. Por que a Bíblia não fala dos dinossauros? Por algumas razões. Primeiro, porque ela chama de outros nomes. Tá? Ela chama de monstros marinhos ou gigantes marinhos. Ela chama de por exemplo, Behemoth, que aí traduziram como hipopótamo, tá? Mas pode ser Leviatã, que é vocês sabem que os nomes de demônios atribuídos à Bíblia às vezes são atribuídos a reis. Por exemplo, a profecia é o rei de Tiro, tá falando de Satanás, tal. E de monstros, demônios, há monstros da época, tipo, dragões. A Bíblia fala de unicórnio. A gente sabe que o unicórnio é o rinoceronte, que ele tem um chifre no nariz, é um rino de nariz, né? Mas fala de unicórnio. Então, o unicórnio é um rinoceronte. Mas fala do Leviatã. O Leviatã tem escamas, é gigantesco, solta fumaça e fogo pela boca. Um dragão, um dinossauro, seja lá o que for. Então, sim. Mas o termo dinossauro, ele só foi cunhado, só foi criado recente, 1900 e alguma coisa. Então, o termo é moderno. Por isso que na literatura bíblica você não vai encontrar a palavra dinossauro. Essa palavra você nunca vai encontrar, porque não existia nessa época. Inclusive, Abraham Lincoln, dos Estados Unidos, da independência dos Estados Unidos, ele morreu sem saber que existiam dinossauros, porque nunca havia sido encontrado nenhum fóssil e nunca tinha sido criado o termo, tá? Só para você ter uma ideia. Então ele é anterior, né, aos dinossauros. Bom, vamos lá. Então, sim, existiram dinossauros. Eles estavam na arca? A gente não sabe. Porque a gente não sabe se houve extinção de animais antes do dilúvio, que pode ter havido, tá? Sem problema nenhum, porque é um processo natural. Ou se eles entraram na arca e saíram da arca de Noé e foram extintos depois. Então a gente não tem relato bíblico. Como a gente não tem relato sobre os elefantes, sobre as girafas, sobre qualquer outros animais aí que a gente, né? Que provavelmente estavam na arca. Alguns outros surgiram depois, eu não sei. Sinceramente, eu não sei, tá? Mas a gente tem uma teoria de que os animais que entraram na arca eles foram depois sofrendo mutações naturais, né? Que é o quê? Um cruzando com o outro, de espécies
pares, ou seja, é igual o javali que cruza com o porco doméstico e vira o javaporco. Então, tem animais que, gato doméstico que cruza com gato selvagem, vira uma jaguatirica, sei lá, tô falando besteira aqui, os biólogos vão me corrigir. Mas pode ter acontecido isso, tá bom? Não é o caso dos dinossauros. Então, teve dinossauros, isso é prova paleontológica, mas a gente não sabe se foi antes do período noídico ou depois do período noídico. Eu acredito que foi antes.